presumo ter minimamente um pouco de compreensão do ideal de atuação do vosso partido. Mas a principal dificuldade que eu tenho tido é exatamente isso, sobre a estrutura da materialização. E se nós percorremos a história, claramente que não é a primeira vez que se ouve falar sobre liberalismo, não é? Ou um partido de direita. Nós tivemos aqui recentemente não, nós fomos aqui o Chile, do Pinochet. Essas correntes ideológicas, eu penso que era importante que se colocasse em conta, tendo em conta as especificidades socioculturais e econômicas de cada estado ou de cada país. E se nós olharmos aquela estrutura, a maneira como eles estavam é quase similar, não é? Claro, existem as suas diferenças, a sua divergência ao próprio nosso país, Angola. É inegável o facto de que parte da população angolana ainda tem uma consciência pátria, uma consciência de dependência do Estado. E o professor Edu Rocha, direto ou indiretamente, falou disso. Eu sou aqui do município de Chicomba e direto ou indiretamente, recentemente eu estive lá. E as pessoas ainda têm esperança de que não, vamos fazer alguma coisa, vamos esperar, o Estado vai fazer, o Estado vai fazer. Isso não se muda de uma hora para outra. E se nós olharmos as políticas que o Pinochet implementou no Chile, com um índice de radicalidade completamente inadmissível, nós tivemos consequências econômicas entristecedoramente catastróficas. Então, eu gostava de saber mais ou menos, de forma concreta, com detalhes mesmo assim concretos, como é que vocês veem a implementação? Porque eu não vejo de que não, o problema não está na questão das massas. Eu compreendo que nós devemos liberalizar, que alguma coisa está mal, nem alguma coisa. Muitas das coisas estão mal no país. As escolas, os hospitais não são públicos, os privados também. As escolas privadas. E claro, para mim as escolas privadas é na verdade uma extensão das escolas públicas, porque o ministério, a estrutura ministerial é a mesma. Então, para mim não tem essa diferença. Eu gostava de saber praticamente qual é a perspectiva de materialização, o índice da materialização, tendo em conta o estatuto ou estado socioeconômico em que nos encontramos. E a outra questão é sobre o que o professor Rocha acabou de dizer há pouco, e eu vi aqui uma ligeira divergência sobre até onde se sabe, porque até onde se sabe, os partidos de direita, por mais que sejam liberal do ponto de vista econômico, são conservadores do ponto de vista comportamental, sociocomportamental. Ele, por exemplo, acabou de falar há pouco sobre ser impermissível, salvo compreensão incorreta, colocar uma restrição no consumo de bebidas alcoólicas. Não sei se é mais ou menos isso. Que não se poderia colocar restrição no consumo de bebidas alcoólicas, porque isso seria contra a atuação liberal dos indivíduos. Não sei se pode dizer mais ou menos isso. 6 crianças, 5 crianças fora do sistema de ensino não têm a mesma consciência de que eu tenho que restringir as minhas pulsações individuais, tendo em conta um crescimento, digamos assim, que será benéfico para o país. Então, quando o Estado, o professor Edu Rocha diz que nós temos que ter uma sociedade autoritária, chega e diz o seguinte: tendo em conta esse estado que o país se encontra, nós, por exemplo, temos que proibir tocar as músicas, por exemplo, do tsunami. Porque isso terá consequências catastróficas na questão, vai promover incalculavelmente a imoralidade social. Vamos ter que restringir o consumo de bebidas alcoólicas. Por quê? Porque nem todos têm essa consciência de que não, tenho que dar primazia à educação, dar primazia a estas situações, a estes encontros filosóficos e sociais. É praticamente ali onde eu queria chegar para ver se não estariam, digamos assim, agir diversamente ao vosso propósito no que diz respeito a conservar alguns valores que serão importantes para a nossa construção enquanto país, e digamos assim, ser menos liberal do ponto de vista do conservadorismo. É só nesse ponto, não sei se fui suficientemente esclarecedor. Tá bom, obrigado. E a diferença entre liberalismo e conservadorismo não se coloca assim. O conservadorismo é por ele mesmo já liberalismo, mas depois essa é uma discussão mais longa. O que nós pretendemos é reduzir a carga tributária. Está bem, meu amigo? Reduzir os impostos em Angola. Reduzir a máquina estatal, né? Quer dizer, olhamos assim para a estrutura de tudo que o Estado controla, é muito, e por causa disso ele tem que cobrar muitos impostos às pessoas, tem que se endividar, tem que inflacionar a moeda, tem que reduzir isso. Para, ao reduzir, permitir que se reduza também a carga tributária.
quando se reduzir a carga tributária, vai se permitir, quer dizer, e se desburocratizar, vai permitir que mais empresas surjam. Surgindo mais empresas, vai produzir-se mais no país, bens e serviços, vai se empregar mais, né? Então, as preocupações que nós temos sobre desemprego, delinquência, enfim, ficam por elas mesmas reduzidas num contexto em que há incentivos, há estímulos para as pessoas produzirem. Quando eu estou a dizer que queremos uma sociedade responsável, é mesmo fazendo com que cada um carregue a sua cruz. Em obediência, conforme está lá no nosso manifesto, ao princípio da não agressão. Mas então, qual é o exemplo que eu queria dar aqui? Até vou mesmo já pegar aqui nessa ideia do conservadorismo, do beber e do não beber. É claro que uma sociedade de pessoas que vivem nas bebedeiras chafurda, né? O alcoolismo é uma das principais causas do insucesso das pessoas. O indivíduo que vive de chapa ganha, chapa gasta, trabalhou, conseguiu 100 mil kwanzas, e os 100 mil kwanzas, como é que dizem? Bate na parede, né? É um indivíduo que não tem perspectiva. Agora, isso não se muda autoritariamente. Isso não se muda impedindo com que essa pessoa beba. Né? Porque se você proibir agora, ele vai se embebedar por outros caminhos e por outras vias que você não conseguir acompanhar. Eu sei que deve ter mais ou menos... não, mais ou menos não. Eu sei que conhece o período em que nos Estados Unidos, mais ou menos, com esse tipo de compreensões, estabeleceram a lei seca. Né? Quer dizer, lei seca, ninguém mais pode beber. O que é que houve? Contrabando. Começaram a surgiram milhares de alambiques, começaram a produzir uísques caseiros, aguardentes caseiros a granel, e as pessoas compravam nas escondidas. Encareceu só o produto, mas continuaram a beber. Né? Agora, quando, por exemplo, se olha para a sociedade e se retiram os incentivos do paternalismo, do assistencialismo, né? Vai fazer cada um saber que se eu tomar ações erradas com o meu trabalho, né? O meu filho vai ter dificuldades de estudar porque eu não vou conseguir sustentar o meu filho, o ensino do meu filho. Né? Um outro exemplo, vamos lá. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que há? Que é uma das sociedades que pode aqui nos servir de exemplo. É a questão dos seguros de saúde. Né? Todo indivíduo que está no país tem que assegurar a sua saúde. Mas ao assegurar a saúde do indivíduo, não se chega e um indivíduo que fume e o que não fume paguem exatamente a mesma, né? A mesma quê? Mesma taxa. O que é que vai haver? Epá, o senhor o que é que faz? Fuma, fuma. Pratica desportos radicais, pratica. Bebe, bebe. Ok. E a senhora? Não, eu não fumo, não bebo, não... Uma vai pagar um seguro de saúde de 50 mil kwanzas, consegue claramente, e o outro porque ingere substâncias psicotrópicas que lhe põem em riscos constantes, encarecem o sistema, vai pagar 150. Você está, a partir desse momento, a incentivar as pessoas a não consumirem cigarros em quantidades sei lá das quantas. Porque ele vai ver assim, pô, o que é que isso me custa? Eu tenho que gastar só em seguro de saúde 250 mil kwanzas porque fumo? Vou parar de fumar para pagar barato como os outros e usar o meu dinheiro em boas coisas. No entanto, esse é um incentivo para as pessoas agirem moralmente. No lugar de você vir com uma pistola,
dizer que a partir de hoje para de fumar. Vou fumar quando você não tiver, vou beber quando você não tiver. Né? Então, há caminhos, de facto, de moralizar a sociedade. E um deles é que cada um assuma as consequências das suas ações. Porque responsabilidade, liberdade é isso. Liberdade implica a responsabilidade. Se você é livre para agir, também esteja preparado para as consequências das suas ações que tomaste sem que ninguém te obrigasse. Né? Agora, o que o indivíduo prefere? Prefere viver num contexto oprimido, controlado, ou num contexto de liberdade em que ele toma conscientemente as suas decisões e vive das consequências que daí advir. É claro que qualquer indivíduo em sua consciência preferiria viver livre, né, do que controlado, porque depois vão lhe oferecer pão na fila do coisa, né? Da fila do povo. Né? Eu sou um crítico acérrimo da institucionalização dos partidos da oposição. E o Partido Liberal, sendo um partido novo, eu não sei como é que está quanto a esse aspecto. Institucionalização em toda a extensão. A mensagem é boa, por aquilo que ouvimos, e estamos o nosso sistema político não escolhe pessoas, escolhe partido. E é importante que os partidos estabeleçam bases para que a sua mensagem se propague. Então, são agora 21 províncias, não sei o número de municípios, enfim. Como é que estão quanto à institucionalização? Porque tem partidos muito antigos que deixam muito a desejar, sem desprimor, e eu não sei se mudou. Por exemplo, o Partido de Renovação Social, a sua sede está num local aqui na EMA, bem ao lado da EMA. Enfim, a minha casa, minha, entre aspas, porque arrendei, parece que está melhor que uma sede de um partido. Isso não se aceita, para aquilo que são os desafios. Então, eu gostava que o professor Edu fizesse um comentário quanto a isso. Tenho estado a acompanhar na Lunda Norte, sei que o presidente é do AMBO, também é normal estarem bem lá. Aqui também, mas Angola é grande, Mavinga, Rivungo, como é que estão nesse capítulo? Agora, consigo também perceber que a mensagem é muito mais compreendida no capítulo econômico. Temos muita dificuldade, eu particularmente tenho, eu preciso ainda ouvir muito mais e gostava que voltasse a comentar um bocadinho sobre o liberalismo no capítulo da educação. Como é que efetivamente funcionaria com exemplos muito mais concretos, porque falar de educação, temos aí tendências, existem uns enfoques, existem os currículos, assim, no capítulo mais de professor existem os modelos. Como é que o liberalismo, no capítulo da educação, poderá funcionar? Esta também é outra minha questão. De resto, uma outra. Quero comentar um bocadinho sobre as ações de fiscalização do presidente Luís de Castro. Eu não sei se aquelas iniciativas são pessoais ou se são do partido. Se forem do partido, com que legitimidade? Mas aqui não é legitimidade no sentido de que eu seja leigo, não, basta ser cidadão, que é para fiscalizarmos tudo aquilo, mas é no sentido de que represálias, enfim, não tem sofrido, impedimentos e por aí fora. Comentar só nesse sentido. Obrigado e vai desculpar, Banji, por me alongar. Como é que o Partido Liberal olha a questão da disputa da terra entre os povos? Prostituição. A prostituição, hoje em dia, é encarada como uma profissão. E, infelizmente, no nosso país, se a gente ver aqui, no Grande Hotel, antigamente aqui ficava muita gente, a polícia impedia aqueles indivíduos que ficarem ali, reprimia aqueles indivíduos e acabavam por se deslocar em outros lugares. E hoje, essas pessoas que ficavam aqui nesse local,
do Grande Hotel estão em várias placas, a praticarem as suas atividades de uma forma clandestina. Quando o Partido Liberal for governo, será que irá de institucionalizar a Constituição? Tainara Rosales. Há pouco tempo falou-se de estarmos a viver atualmente com um sistema fechado para o liberalismo. Eu gostaria de saber, olhando para a situação atual social de Angola, até que ponto acha que o sistema poderia ser liberal e de que forma isso iria de acordo ao facto de sermos ou não a nossa própria esperança? A minha questão mesmo é pontual, que é, tendo em conta que o nosso partido defende a liberdade individual, o livre mercado, a propriedade privada, bem como a segurança, caso haja invasão do nosso território, sobre o seguro obrigatório. Não estamos aqui de forma indireta a cortar o direito da pessoa de livre escolha de ou não fazer o pagamento do seguro obrigatório. Conceptualmente, há alguma diferença entre institucionalização e implantação, né? O partido já está institucionalizado desde 29 de janeiro do ano, né, deste ano, que termina, pelo Tribunal Constitucional. O que estamos a fazer agora é o desafio da implantação. Quer dizer, queremos estar representado em todo o território nacional. É claro que queríamos fazer isso velocidade supersônica, mas também vai ter que compreender, enquanto partido novo, com limitações financeiras e logísticas, né, estamos a ter algumas limitações. Entendo que quando se olha para um partido como o que mencionou e que tem financiamento público, é justo, o financiamento público é mesmo dos impostos de nós cidadãos, é justo que se faça essa cobrança. Nós, por hoje, ainda não temos acesso a fundos públicos e vivemos com as nossas próprias forças. Então aquela sede que está a ver aí, frente ao arco-íris, aquela da Lunda Norte, aquela do Ambo, do Bié, de Benguela, enfim, são esforços conjugados de militantes, de simpatizantes do partido que estão nos fazer ter aquele tipo de infraestrutura. Que, desculpa que lhe diga, nem se comparam com muitos partidos que já gozam de fundos públicos. Estamos a fazer isso, próximo ano vamos preencher ainda mais o território, né? Porque a ideia da liberdade tem que ser levada em todos os cantos do país. Assim, eu não vou falar de educação liberal. Não. O que eu vou falar é o que o Partido Liberal né, faria com a educação. O que estamos a dizer com a educação é liberal. É abrir as possibilidades para que outras formas coexistam no espaço, sem que haja limitações. Se o professor Fio olhar e entender como fazer uma escola, né? A não ser que seja assim, vou ensinar uma escola onde se aprenda alguma coisa que atente à segurança, né? Mas se você diz assim, eu vou fazer uma escola onde eu quero ensinar carpintaria, os meus alunos estudam das 15 às 18 horas e no dia seguinte eles vão à praça e implementam isso na prática. Então aqueles que mais atenderem e não sei o que, enfim, isso estás livre depois de você formar essas pessoas, passas os diplomas, depois vão prestar serviço ao mercado, vão, enfim, né? É privado, nesses termos. Você concebe, idealiza, implementa, sem que haja um ministério de tutela a dizer que deve ser feito nos termos que nós definimos. Então aí estamos a dizer que vamos ter um sistema de ensino concorrencial. Um sistema público, que é financiado, idealizado pelo governo, pelo Estado,
mas sem ignorar as possibilidades de que várias outras formas de ensinar, passar conhecimento às pessoas aconteça, desde que você tenha demanda para isso, né? Sem que haja limitações. Agora, você aqui está a dizer, há professores que têm tendências e não sei o quê. Se você tem uma tendência na tua forma de ensinar, consideras que é mais eficaz, abre uma sua turma, publicita a sua forma de ensinar. Se tiver alunos que vão lá e querem aprender rapidamente a química nos moldes que você quer ensinar, tranquilo, né? Agora, se o teu ensino é liberal ou não, não. Está a dizer que o sistema de ensino também vai ser aberto. Ser aberto no sentido de que há ensino privado que concorre com o ensino público. Quem consegue prestar serviços de maior qualidade e tem mais procura, conseguirá naturalmente ter maior prosperidade na sua empreitada. Ponto. Agora, como é que vão fazer isso? São os atores do mercado, né? Visitas do presidente Yeah. Luís de Castro. Algumas coisas mesmo são também ousadia. Algumas coisas são mesmo ousadia. E aproveitar-se dos espaços. É claro que eu vou admitir uma coisa. O nosso cenário político angolano cristalizou o sentimento de ódio entre dois. Né? A guerra, enfim, e se odeiam figadalmente. Mas nós, imagina lá, nós não matamos ninguém, nós não corrompemos ninguém, nós não roubamos o dinheiro de ninguém, levamos para o estrangeiro e tal. Conseguimos encontrar mais facilidade, não é, para atuarmos, porque não constituímos medo e não temos uma memória histórica na cabeça dos outros que lhes assusta, que levanta esse medo das duas partes, né? Então, algumas coisas são mais permitidas. Eu mesmo tenho mais facilidades, por exemplo, de pedir uma audiência à governadora provincial do Cunene, porque a governadora provincial do Cunene eu trabalhei no Cunene há anos e anos, né? Nunca me viu a delinquir, nunca me viu a fazer coisas perigosas, nunca. Então tem mais facilidade de atender um pedido de audiência meu com relação a um adversário político que na cabeça dela lhe traz memórias, sei lá, das quantas, né? Não estou a... Enfim. Então, em função disso, o presidente Luís também encontra, com ousadia, enfim, encontra mais espaços para, né? Isso... Eventualmente há pessoas que não estariam aqui se fosse a convite de um outro partido, né? E o Partido Liberal entende que a terra é propriedade originária do povo. Não é? Ok. Quer dizer que as terras do meu avô na Camaça, que ele, por homesteading, né? Que se diz, homesteading, ocupação originária, passou a produzir aí e tal, ficou dele. Quando ele some do mundo dos vivos, passa a quem? Aos seus herdeiros legítimos. Eu, os seus netos, né? Nós também, quando sairmos do mundo, a não ser que vendamos, né? Então nós, nesses termos, é que temos legitimidade de reivindicar a doneidade daquela terra. Se vamos ceder para a produção de alguém, se descobrirmos que lá tem ouro e nós não temos insumos, meios tecnológicos para explorar, podemos chamar um bom empreendedor, olha, explora lá o ouro, 20% é para ti, não é? A nossa compreensão sobre a terra é essa. Essas coisas de prostituição, álcool, não sei o quê, isso é do fórum individual e da família. Cada família que sabe como é que vai educar os seus filhos para serem bons homens na sociedade. Deus me livre de andar com o papel de andar fiscalizar quem é que está na placa, quem é que não está. Né? Quem está legal, quem não. Quem está legal, quem não. Mostra a tua ficha para você. Epa, não. Isso é do fórum da família. Fiscalizar os prazeres do outro, epa, ó. Quando uma sociedade, por exemplo, desrespeita a instituição família, né, o que é que vai acontecer? Né? Vai declinar. Vão surgir novos
entes na sociedade que não vão passar por educação e acompanhamento de base dos seus pais, depois estamos, quer dizer, uma máquina de produzir delinquentes para a sociedade. Então, a família é uma instituição, a primeira instituição de socialização, né? E que tem um papel fundamental na formatação, na formação de novos seres morais para a sociedade. Então, essa tem que ser protegida. Né? Homossexualismo. Imagine que isso seja adotado e generalizado. Põe em risco, né? Põe em risco a continuidade da espécie humana, quer dizer, como ação imoral. Agora, não vou andar com pistola para dizer vocês não podem criticar, desincentivar, enfim, mas é do foro privado e pessoal. A sociedade política tem que se formatar sob regras que permita que a Tainara realize o seu projeto. Então, quando nós estamos a dizer que queremos uma sociedade liberal, estamos a dizer assim: vai haver menos intervenção estatal nas relações entre as pessoas. Vai haver mais respeito à propriedade privada. Respeito à propriedade privada quer dizer menos tributação. E isso não é uma invenção ex nihilo, é alguma coisa que já existe no mundo. Países como os Emirados Árabes, que hoje são uma espécie de Eldorado do mundo, podem depois ir ao Google, o imposto de valor acrescentado é 4%. Só isso viabiliza o surgimento de uma sociedade vibrante, que produz e não sei o quê. Para isso é preciso irromper os monopólios que nós temos hoje em Angola. Há monopólios em Angola. Só algumas pessoas escolhidas a dedo é que podem negociar, produzir, vender, comprar. E um exemplo muito claro, já costumo dizer, é a Unitel, porque é filha do camarada emérito. Não é assim que surgiu? Ele, aquele consórcio de pessoas. Muitas vezes nós vimos empresas ligadas ao ramo das telecomunicações a querer entrar no setor, mas que foram impedidas porque se fez daquilo monopólio. O Estado, o governo tem que passar uma licença para... É licença, né? Para você atuar no setor. E isso faz com que não surjam novos atores, encareçam os produtos por causa da escassez, nos servem de serviços sem qualidades e a preços altos. Mas, se nós tivermos agora, por exemplo, a Vodafone, pode entrar, a MTC pode entrar, e não sei quem pode entrar, primeiro vai surgir mais empregos para os nossos irmãos angolanos que andam no desemprego, como oficial administrativo, como segurança, como da limpeza, ou mesmo aqueles que estudaram, sei lá, juristas, né, nos gabinetes jurídicos dessas empresas, quem estudou tecnologia de informação, técnico de sei lá das quantas, vai surgir isso. Depois por via da concorrência, os preços e a qualidade vai aumentar. Eu tenho um exemplo muito claro. Eu comecei a trabalhar em Ondiva em 2007, e eu quando saía daqui, fosse a Ondiva, na altura só tinha uma empresa, que é a Ilimab. O autocarro era altamente podre, nos tirava daqui e antes daí da cama já variava. Vocês tinham que ficar aí o dia todo à espera de resgate ou que o mecânico arranjasse. Podiam passar aí à noite e só o dia seguinte, não reclamam, porque não tem alternativa. Mas quando surgiu aquela que era, parece que da Ana Paula, quem? SGO. A SGO e a Orcalves, primeiro que a Limab tinha que melhorar os seus serviços, tratar melhor os seus clientes, porque se não o fizesse, os clientes iriam na SGO. Como não teve capacidade, afinal só nos aproveitava porque era sozinha, fechou. Hoje você tem o Ambo Express, Orcalves e tal, você que viajar para o Ambo, você vai para aquele que te atende melhor. A preocupação da gestão dessas empresas em prestar um serviço de qualidade, fazer promoções e tal, para conseguir atrair mais clientes às suas empresas. Quem sai beneficiado no fim de tudo isso? É o cliente, o consumidor final. Então quem diz assim, eu sou contra o liberalismo, não compreendeu ainda.
Desburocratizar quer dizer que essas amarras todas que existem, que emperram empreendedores e a iniciativa privada, têm que deixar de existir. Né? Privatizar quer dizer que o Estado não pode ser ele a fazer negócios, porque os negócios onde o Estado se mete invariavelmente vão à falência. E o que é que nos custa a nós? Quando as empresas do Estado vão à falência, ele pega novamente no nosso dinheiro dos impostos, recapitaliza. Exemplo, o BPC. As entregues na mão do privado, porque do privado gere sempre melhor e dá melhores resultados. Se enganem quando pensarem que aqueles serviços que são do Estado são gratuitos. Não são gratuitos. Nós pagamos muito caros e nem podemos reclamar os preços. Já dissemos aqui, pagamos, né? Nem a qualidade. Ok. Então também temos que liberalizar. Liberalizar é isso que já dissemos. Os monopólios todos têm que deixar de existir. Por que o saco de cimento está caro? É porque nós estamos numa sociedade que não é livre, né? Então, quando nós liberalizarmos o país, estamos a dizer que o indivíduo, já não é mais a promessa do Estado, do Messias, é o indivíduo que vai assumir o papel da sua própria história. É o indivíduo que vai ser o condutor dos seus próprios destinos, vai ser a sua própria esperança. E deve ser assim, do que viverem de experiências, de promessas fanfarras que nunca são cumpridas. Quer fumar, quer beber, quer se... coisa... faz, né? Só que assuma as consequências, os custos dessa sua ação. O que nós estamos a dizer é, o serviço daqui, os serviços de saúde no país, são pagos, né? São gratuitos? Não, são pagos. Nós pagamos com nossos impostos. Mas podemos encontrar uma forma, evidentemente não estou a dizer que é acabada, mas podemos encontrar uma outra forma de financiar ou de você pagar os serviços de saúde, que te permita até reivindicar maior qualidade. E, a partir de hoje, pelos impostos, por exemplo, reduzirmos, vamos lá, se reduzirmos o IVA, reduzirmos o imposto industrial, reduzirmos o imposto de rendimento de trabalho, né? Mas vamos manter os serviços de saúde e os serviços de educação. Vamos então dar a possibilidade de que reduzimos esses serviços, esses impostos, mas o cidadão vai ter que assegurar a sua saúde. Por exemplo, se você assegura a tua saúde por via disso, quem está a te assegurar não vai cobrar a mesma coisa a uma pessoa que corre o risco de amanhã entrar no hospital com cirrose hepática e gastar muito dinheiro do sistema, do que uma pessoa que tem pouco risco exposto a isso porque não consome álcool. Então, se você tiver essa opção, tal como os norte-americanos tiveram, também vai ter que encontrar um mecanismo de justiça para dizer que aquele que eventualmente pode onerar mais o sistema, pague mais do que aquele que eventualmente onere menos. Não é isso? Se você tem um starlet e vai fazer seguro, né? Pode não ser obrigatório, vai fazer seguro. E eu tenho um Lexus, vou fazer um seguro. Nós vamos pagar o mesmo valor? Quando os dois avariarem, sabe o que é que vai me custar cada um deles? Tá, então a diferença é essa. Agora, eu não estou a dizer que vamos para esse caminho, não está a dizer isso. Não é isso que está no nosso programa, pelo menos não agora. Você sabe. Pois bem, é nessa cadência arte, ciência, arte, reflexão e tudo mais que nós vamos seguindo. Mas antes disso, uma coisa fique patente. Não é só política esta atividade. E devemos pensar que os conceitos de responsabilidade, de respeito, trazidos aqui pelo professor Edu, devem ser levados em conta em todas as perspectivas. Portanto, não é responsabilidade do Partido Liberal, nem de um outro, mas de nós mesmos pensarmos nessas questões mais essenciais para que sejamos humanos. Bem, como estou mesmo com frio, vou chamar aqui o Sorte Horte, nosso poeta, para ver se nos consegue aquecer. Essa é a história de um ladrão da capital. Capitão de ladrões, que lá no bairro do Kazenga mandava mandões.
Fazia os crimes que via em filmes. Lhe prendem, não aprende, porque sempre sai impune. É o suspeito do costume. Entram 5 na cela e o sortudo sai sozinho. Vê lá, é o típico sobrinho do polícia-chefe, que sempre mexe algum pauzinho. Aquele de quem se afirma, rouba e é mau, parece que tem pau. Por não darem o que ele pedia, quantos internaram na ortopedia? E quantos foram à enfermaria do Maria Pia? Visitante de presídios na cadeia, entra e sai, entra e sai. Entra e sai, entra e sai. Mas você se inspira no coito? Discurso do tio. Para não dizer que eu não me importo e me importo. Te ajudei várias vezes. As tuas penas de anos encurtei para meses. Mas já estou farto, assim não. Por culpa tua, perdi várias oportunidades de promoção. Estás a manchar a minha imagem aqui na capital. Vou te mandar para a Willa, na casa da tia Assunção. Coitada da tia ação. Já nem precisaria de ligar o blast, porque logo logo chegava aquele traste. Personificação da ação. E para quem estiver interessado no nome do ladrão, a fórmula é a seguinte. Coloca-se o primeiro nome do BI, Junil, mais o sufixo são, mais 3,14. Invertendo a substituição é Junilson Pi. Mandaram aqui para o bairro da Mítia, para repetir ou piorar a canção. A Mítia é tudo, menos um centro de reabilitação. Olá, sobrinho, que bom que vieste, seja bem-vindo cá. Vamos pagar lá um curso de informática. Se estás à vontade, estás em casa, já? Em menos de 2 semanas, deixou de ir ao curso e apareceu em casa com muitos computadores. Vamos saber bem, a tia ação está agora a pensar em como se livrar do sobrinho que não quer ser alguém. Em menos de 2 meses lá no gueto, o malandrinho malandreco conhecia todos os becos. Seu nome se repetia nas esquinas e com eco. Agora ele quem manda, o mais quente da banda. E na luta corporal, quem pensava em se opor? Postura de Conor McGregor. Sapatos do Boy com as luvas do Mike Tyson. Boy, cá não te metas com o Junilson Pi. A noite no escuro foram tantas botijas aqui. Donação ficou pasma. Foram tantos plasmas com tantas polegadas na via. Ninguém via. Ele apanhava as patas, muito menos as pegadas. Andar ele sabia. Pareces um vampiro. Só sai quando sai a lua. Lá fora manda a tua ação. Aqui em casa manda a tia ação. Andaste em posição regular. Foste apanhado em fora de jogo. Só sai quando sai a lua. Estava armado em mais quente que o fogo. Lhe chutaram de casa. Agora é parente do fio das ruas. E agora, ladrão mendigo. Digo que os gangsters do bairro até acolheram, mas as evidências clareavam-se de mal a pior no radar da PIR. 1, 2, 3, é o bairro de pernas pro ar, galinhas de pernas pro ar. Polícia chegar, ninguém está a aguentar. Primeiro estão a bater, depois estão a perguntar. O Junilson está lá, não para de correr. Abre o olho e se entrega, José Saiovo. Ou o teu corpo será comida de corvos. Este é o cenário tripulante de um navio naufragante. Aposta de tudo a perder. Respiração ofegante. Desafio adiante de quem não sabe onde se esconder. Mas o portão da tia ação, querendo ser repescado, querendo ser repatriado ao jardim depois de tanto pecado. E a sua atrás, a perseguição implacável de um polícia obcecado. Para estrear a sua arma, é o karma. Na entrada do portão, a tia ação grita, não. A velha diz, para. E o polícia diz, para. A sua vida dissolveu-se num instante, como leite em pó na água morna, e o bairro tremeu. Logo o Junilson que era um morna, quem está cheio de sangue no chão. Não, logo o Junilson que era um morna, não teve tempo de ver o resumo da sua vida. Morreu de olhos abertos, diziam que era viju. Não teve tempo de pensar que não era só intenção, é verdade pelo crime. Culpava o regime, fez o punível, não entrou na FAO, adotou um comportamento punível de prisão. Por seu nível sonhou muito alto. E acabou frustrado, porque em Angola sonhar ser piloto é sonhar muito alto. Cá sonhar ser piloto é sonhar muito alto. Yeah? Talvez tivesse chance lá embaixo, na mecânica. Talvez tivesse chance lá embaixo, na mecânica. Talvez tivesse chances lá embaixo do carro, na mecânica.